Pessoal, beleza? Vou mostrar para vocês agora passo a passo da montagem dos anéis. Como eu havia dito antes, não foi substituído os anéis, então nós vamos fazer uma limpeza nesse anel, principalmente no do meio, que ele tem um pequeno orifício, tem um rebaixo aqui. A montagem dos anéis aqui e no pistão. Nós já tiramos a parte de baixo aqui do mancal, vou mostrar para vocês aqui a montagem dos anéis. Primeira coisa que eu vou fazer é retirar a embalagem. Esse aqui é o terceiro pistão. Isso já foi demarcado que os anéis vão voltar para o mesmo lugar. Lembrando que esses anéis, quando são novos, eles têm na classificação deles top, que é, vem escrito top aqui, e a parte que tem que ficar para cima do pistão, que é na área da explosão. Nesse caso, como os anéis não foram substituídos, esse nome muitas vezes ele se apaga com o próprio desgaste. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um atrás do outro na posição em que eu tirei e prendi, para que não haja como eu errar. Então, vamos começar pelo anel de óleo. Vamos deitá-lo. No caso desse carro, que é uma Citroën Xara Break 1.816, ele tem dois anéis na parte do óleo. Ele tem um anel que faz a parte da mola e tem uma pequena molinha aqui atrás, ó, como vocês podem ver. Então eles são feitos em duas partes. Entendeu? Vou mostrar para vocês agora. Então, já tirei a mola. Vou dar uma pequena limpada para tirar a sujeira. Esses anéis até que foram limpos, mas são anéis que já foram usados, não foram substituídos por falta da necessidade. O que aconteceu nesse carro quando parou o motor? Há um tempo atrás eu havia sofrido um acidente, eu dormi na direção e bati num poste. Eu já falei isso em outro vídeo. Com o tempo, depois de eu ter feito esse carro rodar de novo, o radiador tinha, na hora da batida, tinha zoado uma mangueira. Eu coloquei ela no lugar, só que ela soltou no momento que eu estava andando e acabou queimando a junta de cabeçote. Tirei, aproveitei que já que eu fiz o cabeçote, eu desmontei o motor para uma limpeza. E após feita essa limpeza, nós vamos montar. Troquei as bronzinas, que já estava um pouco gasta, o motor que já está com 140 mil quilômetros, ainda é standard original. Então eu preferi colocar bronzinas novas, mas no caso dos anéis não houve realmente necessidade. Entendeu? Ele tinha sido medido no controlar há um tempo atrás, tinha passado normalmente, não tinha nenhum tipo de fumaça. Os anéis estavam em ótimos estados, os pistões, a camisa, então não houve necessidade de trocar. Troquei as bronzinas realmente por uma questão de lubrificação, era muito importante. Como havia feito o cabeçote, o comando havia mexido também, então para subir uma lubrificação melhor. Esse aqui é o terceiro anel, que é o anel de óleo. O que eu vou fazer? Eu vou lubrificar ele aqui. Eu tenho uma bacia com um pouco de óleo, tá? Para na hora que o pistão estiver subindo e descendo, ele ter uma lubrificação melhor na parte inicial. Agora, colocando aqui. Quando esses anéis estão novos e fechados, eles costumam dar muito trabalho. Então o último anel é mais fácil a gente colocar por aqui, tá? Porque dá menos trabalho. Pronto. Agora eu vou colocar a molinha. A molinha eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar uma lubrificadinha nela, para quando, como a camisa tá limpa, vai ser mais fácil a gente rodar o pistão com a lubrificação melhor. Nem todos os carros têm essa mola. No lugar de... tem alguns carros que são 3 peças nesse anel de óleo. São 2 anéis finos e um mais grosso no meio. No caso, esse aqui são apenas 2 peças. Recentemente eu tinha montado um motor de um Prisma que era assim. Eram 2 anéis bem fininhos nas laterais e um mais grosso no meio. No caso desse aqui é um pouco mais simples, porque são apenas 2 peças. Uma mola dentro de um anel, que serve como uma concha para que ela fique dentro. A montagem correta dos anéis, isso mesmo nesse caso de ser um anel usado ou no anel novo, dá no mesmo. Toma muito cuidado para não abrir demais essas peças, porque elas quebram, tá, galera? Graças a Deus eu nunca tive a infelicidade de quebrar um anel, mas acontece muito. Então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. O segundo anel, lembra que eu havia dito para vocês que eles eram um pouco diferentes um do outro. Esse anel, por ele ter essa marcação, como vocês podem ver, ele tem um pequeno cavado aqui, ó. Esse cavado é virado para baixo. Em alguns carros é para cima. Às vezes são nos 2 primeiros anéis que tem, às vezes é só um de cima. Isso varia de acordo com o que o fabricante acha necessário. Para esse motor ele só tem no meio. E é virado para baixo nesse carro. Então, como é o anel usado, não dá para ver o top que vem escrito.
eu fiz aquilo que eu falei pra vocês. Eu marquei cada pistão e a ordem de cada anel, para evitar de montar errado. O que que eu vou fazer? Como eu estou utilizando mesmo, eu vou limpar. Peguei uma faquinha, no caso isso aqui é um canivete, mas vocês podem usar faca ou uma coisa boa também para usar na mecânica que a gente costuma usar, aquelas serrinhas de arco de serra. Então passa ela no esmeril, elas viram lâminas boas para corte ou para limpeza. Então nesse caso aqui, fazendo a limpeza, como vocês podem ver, ainda sai bastante sujeira, porque mesmo a gente lavando, essa daqui é uma sujeira que está mais impregnada. Isso aqui é resultado da queima de óleo. Então são coisas que ficam presas, ó, podem ver. Tem bastante sujeira ainda, mesmo sendo um anel que já foi limpo. Então o ideal é que a gente mostre. Aqui é a parte da limpeza, passo a passo de como nós vamos fazer essa limpeza. Agora, após nós passarmos a faca aqui assim, ó, tirarmos o resto da sujeira. Lembrando que essa parte daqui, no caso do Citroën 1.8/16, fica para baixo. Se algumas pessoas têm curiosidade qual a diferença dos motores do Citroën 16 válvulas, no caso do motor 2.0 principalmente, 16 dos modelos mais antigos da Axara, porque são Axara 2000, o bloco é de ferro. No caso do motor 1.8, o bloco é de alumínio. Então, após a passagem da faca, eu com a unha passo o pano. Agora nós podemos ver. Aqui vocês podem ver, tem um pequeno ressalto. Agora nós vamos lubrificar esse vídeo daqui. Pode desligar. Agora vocês podem ver, ó, o anel lubrificado. Esse é o segundo anel, a parte do ressalto vai para baixo. E agora eu vou mostrar para vocês a colocação desse anel. O melhor jeito de você colocar o anel no pistão é encostando ele assim e abrindo pouca coisa, só o suficiente para que ele entre. Porque se vocês não tomarem cuidado, ele quebra. Então como que eu faço? Coloco ele aqui assim, ó, um pouquinho só. Vou passando o dedo no resto do anel, ele vai abrindo gradativamente. Pronto. Vocês podem ver. Se eu só arrastar, ele costuma arranhar a camisa. Então eu costumo dar uma levantadinha de leve, de leve. E ó, meu, quando o anel que é do segundo cilindro ele cai aqui no primeiro, é um saco para tirar e é onde que é arriscado quebrar. Como que eu costumo fazer para evitar que isso aconteça? Eu, na hora de eu passar ele por aqui, eu dou uma levantadinha de leve e já passo para aqui, vocês viram? Meu, quando ele cai aqui, para tirar ele com cuidado é chato, cara. Então pronto, ó, passou. As duas pontas passando, o resto ele segue. Então vocês observaram que eu fiz o quê? Eu me foquei nas pontas do anel, tá? E ele já veio para aqui, porque se ele é do segundo, ele cai aqui, para você tirar e jogar ele para aqui, meu, é um perigo, velho. É arriscado quebrar. Então por isso que graças a Deus eu nunca quebrei nenhum anel, porque eu tomo esse cuidado. Eu já vi algumas pessoas errando, então pelo erro deles eu evito, tá? Como eu costumo fazer, eu lubrifico o anel. Algumas pessoas não gostam, mas eu gosto de limpar bem. Então, a parte mais limpa do anel, como vocês podem ver, que esse anel é usado, ela vai ficar para baixo. A parte mais suja é a parte da queima. Então novamente nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Como vocês podem ver, dá aquela levantadinha e ele, puf, caiu. Pronto. Agora, próximo passo é colocar a bronzina de biela. Vamos dar uma lubrificada nela. Lubrifiquem bem, tá? Mesmo que você meleque um pouco a mão, a qualidade do seu serviço vai ficar muito melhor. Melhor a gente pecar pelo excesso de cuidado do que pela falta. Então a próxima parte agora que nós vamos fazer é colocar esse anel no lugar. Na outra parte do vídeo, vocês procurarem no canal, tem uma parte que eu ensino vocês colocarem o pistão no bloco sem a cinta de anéis, só a parte da cinta. Agora nós vamos mostrar toda a parte, desde a colocação dos anéis no pistão até a parte que nós colocamos. Deu pausa? Não é possível flash, bateria faca.
Continua gravando. Então como que nós vamos fazer? Colocar essa parte daqui, ó, do pistão no bloco. Vai me acompanhar agora. Lembrando que ele tem uma seta apontando para o lado da correia dentada, bomba d'água, ou se o carro for, no caso, vamos citar o exemplo do Honda, do Corolla, que usa, ou do motor Zetec que usa corrente, ao lado da bomba d'água que é a frente do motor. Tá? Mesmo nos modelos que a ignição é contada o primeiro cilindro no quarto, se você não quiser se confundir, você faz a sua marcação do primeiro. Lembrando, ó, o quarto cilindro, ele tem o terceiro anel, o corte dele vai ficar virado para a frente nesse motor, tá? E esses dois aqui, um fica para cá, o outro para cá. Lembrando que nós temos que usar aquele tipo um Y, o símbolo da paz. Os anéis não podem ficar na mesma direção. Como que eu costumo fazer aqui? Com uma chave de fenda, eu vou apertar os anéis e colocá-los no seu lugar sem a necessidade da cinta. Então agora eu vou colocar aqui o pistão no lugar. Vamos lá. Aquela mesma pegada, para colocar o anel sem a cinta, eu costumo fazer o seguinte: eu pego um lado, como eu já havia explicado, dou uma pequena baixadinha e daí eu vou com a chave de fenda empurrando o anel ao mesmo tempo que eu faço uma pequena força aqui. Então ele vai entrando. Algumas pessoas, é mais difícil na verdade, né? Não tem como falar. Mas por que que eu costumo fazer isso? Para ter a certeza que a divisão dos anéis vai ficar exata. Entendeu? Não há necessidade de ninguém fazer isso. Se você acha mais fácil usar a cinta de anéis, pode usar, tá? Mas é um hábito. Na época eu aprendi a fazer isso como? Eu estava trabalhando numa empresa e eu vi um mecânico fazendo. Eu fiquei impressionado, porque para mim colocar anel na época, quando eu ainda estava aprendendo, era um negócio assim de outro mundo. Né? Era muito difícil. Os caras botavam maior pânico quando eu ainda era ajudante. Falavam assim, não, que é perigoso, não sei o que. E quando eu vi esse rapaz fazendo isso, eu, caramba, velho, olha como que ele fez. Então eu olhei e falei, eu ainda vou fazer. E eu achei tão legal o fato dele estar fazendo isso sem a cinta, porque os mecânicos que trabalhavam comigo na época que eu ainda não era um profissional, eles botavam meio que um pânico em mim, dizendo que eu ia quebrar e etc e tal. Então, para evitar esse erro, eu peguei e fiz isso. Eu tinha medo, aí eu vi ele fazendo, falei, vou fazer igual. Eu comecei, então desde então eu peguei o hábito de não usar. Às vezes, quando eu estou trabalhando em uma empresa, alguma coisa, eu costumo usar para se tem um patrão, alguém por perto, ou cliente, para evitar falação. Mas eu mesmo prefiro colocar assim, porque eu tenho certeza das posições que os anéis vão ficar e tenho certeza de que as coisas vão ficar mais certas. Já foi o terceiro, o segundo já está entrando. Então, terminando de colocar, lembrando a posição exata, o segredo é isso: você aperta o anel, dá uma pancadinha, aquele pequeno jogo que o pistão tem, ele vai fazendo com que o anel vá se fixando e vai ficando no seu lugar. Pronto, o segundo anel já está dentro, agora só falta o terceiro. Lembrando que o terceiro anel, que é o de baixo, está na direção da bomba d'água. O segundo eu coloquei na direção dessa válvula, então o terceiro fica aqui, formando um Y ou um triângulo, as três pontas, cada um em um canto, né? E impedindo assim a passagem de óleo. O primeiro ponto que eu fixo é uma das partes do corte dele. Ele fixando uma ponta, eu vou arrodeando o resto do pistão. É um pouco mais difícil, não tenha dúvida. Mas como montar motor para mim é uma questão de prazer, eu não me importo de demorar um pouco mais. Mas quem não tem tanta prática, deve levar isso apenas como aquela questão. É sempre bom você saber fazer as coisas, entendeu? Porque numa situação que você não tiver
a cinta de anéis, você monta, entendeu? Mas tendo é bem mais simples, não tenho dúvida. Então, qual é o próximo passo que nós vamos fazer agora? O pistão está no lugar, já foram colocados 3 pistões nesse motor do Citroën. Agora nós vamos colocar a parte de baixo da biela. Já pegando aqui para vocês verem, vou pegar a parte de baixo da biela. Esse aqui é o, vamos dizer que esse aqui é o mancalzinho da biela, né? Que mancal mesmo do motor é essa parte. Então vamos colocar aqui, lembrando que as bronzinas, elas têm esse pequeno ressalto, tanto na parte do mancal como das bielas. Tem motores que elas são lisas, então isso daqui é insignificante. Mas nesse caso ele tem, para quê? Para essa fixação, entendeu? Para evitar que as bronzinas rodem. Tem motores que não usam. A primeira vez que eu vi um motor não usando foi um Ford Ka Enduro. Estava montando um motor de Ford Ka 1.3, 8 válvulas do Ford Ka Enduro, e eu vi que as bronzinas eram lisas. E eu coloquei lisas também. Nesse caso ela tem essa pequena rebarba. Lembrando que tanto na peça do bloco como da biela, eles têm esse pequeno quadradinho daqui, essa rebarba, nas duas partes, tanto na biela como aqui. Elas não podem ficar invertidas. Por exemplo, esse quadrado no motor não pode estar aqui, tem que estar do lado, tem que estar do mesmo lado. Nesse caso é aqui e aqui. Montando aqui, nós já colocamos aqui agora o terceiro cilindro do Citroën Xsara. Já vou pegar a porquinha que caiu. Já está na minha mão, colocando no lugar, dando uma limpada com o do óleo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou apertar isso aqui para vocês verem.